Em Marcos, no capítulo 1, verso 14, diz que depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio pela Galileia pregando o evangelho do reino. Para quem não sabe, o evangelho significa boas novas, as boas notícias. Então Jesus pregava as boas notícias do reino. E que boas notícias são essas? Está no verso seguinte, no 15, que diz: o reino de Deus está próximo, arrepende-te e creia no evangelho, ou seja, creia nessa boa notícia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus está sempre tentando habitar no meio de nós. É um propósito de Deus estar no nosso meio. E isso começa no Jardim do Éden, que era o encontro dos céus e a terra. Quando Deus vinha e tinha uma comunhão com o homem. E a Bíblia termina falando de uma cidade onde Deus viria ter conosco, aquela comunhão que ele tinha antes no Jardim do Éden, onde ele viria governar aquela cidade, é a Nova Jerusalém. A Bíblia termina falando de uma cidade, de um reinado, de uma era que está por vir. E Jesus, quando veio no nosso meio, ele veio justamente falar desse reino que está por vir, desse tempo que está por vir, desse reinado de Deus. Nós passamos tempos nos dedicando a mensagens e mensagens, quando na verdade Jesus ele veio e no seu ministério inteiro ele falava desse tal reino, ele falava de como entrar naquele reino, ele falava dos requisitos, ele falava de como será o reino, ele fala tudo sobre o reino. Num certo momento os fariseus chegam para Jesus e perguntam: mestre, quando é que virá o reino de Deus? Ele responde: o reino de Deus está entre vós. Mas parece ser uma coisa confusa, porque em um certo momento Jesus fala: o reino de Deus está por vir, e em um outro momento ele fala: o reino está entre vós. Nós precisamos entender que o reino de Deus ele não é um lugar, não é uma cidade, é um tempo. Então quando você se referir ao reino de Deus, não pergunte aonde é o reino de Deus, pergunte quando será o reino de Deus. Existem duas eras que estão divididas por um juízo final, e se nós lermos a Bíblia nós vamos começar a entender melhor disso, mas eu quero dizer para vocês que existe uma era, tem um reinado, e esse reinado está vindo e ele está próximo. Jesus está voltando. Quando Jesus diz que o reino de Deus está no nosso meio, ele não está excluindo essa era que está por vir, ele não está dizendo que essa era chegou. É tudo uma questão de perspectiva. Se você consegue enxergar milagres, consegue enxergar mudanças, se você consegue enxergar o agir de Deus na nossa era, significa que por graça Deus se manifesta na nossa era para nós termos o gostinho de como será na era que está por vir. Nós temos vários livros da Bíblia que nos revelam de como será essa nova cidade, como será a Nova Jerusalém e como será o reinado de Deus. Quando Jesus fazia aqueles milagres e aqueles sinais, ele fazia para que as pessoas acreditassem que no reino dele, no reinado dele que está por vir, isso não vai acontecer. Vou dar um exemplo. Para que você creia que no meu reinado não vai ter coxo, não vai ter cego, ande, enxergue. Era como se Jesus estivesse fazendo uma propaganda de um reino que está por vir. Então todas as vezes que nós vemos um milagre é para a glória de Deus, para que nos faça lembrar de como será esse reinado. A vida que a gente passa aqui, o tempo que nós temos de vida comparado à eternidade é um tempo muito pequeno, e nós acabamos esquecendo de que um dia nós vamos poder ver Deus face a face. E eu queria aproveitar esse vídeo para perguntar para você que está aí do outro lado: você acredita em um reinado que está por vir? Você acredita que Deus um dia ele vai reinar sobre toda a terra e que ele vai viver no meio da sua criação? Se você acredita nisso, arrepende-te, e que você lembre da mensagem de Jesus, que para a gente poder seguir Ele, nós precisamos carregar a nossa cruz, nós precisamos morrer e nascer de novo e ser nova criatura em Jesus Cristo. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal.